Rapidinho. Algumas pessoas viram aí sobre questão de tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, borderline. E eu tava ouvindo uma situação, agora ouvindo. E pensei comigo, cada um tem que ter o seu encontro com Deus, é verdade? Não é pra cá. Fiquei imaginando o encontro que Pedro teve depois que negou Jesus. Paulo. Davi, quando ouviu a primeira vez a voz de Deus. Abraão. Eu vou falar do meu fundo de poço. E por que hoje eu falo de um Deus como Pai e é a bandeira que eu vou levar para toda a eternidade. Porque eu acho que quando você ultrapassa do fundo do poço, é lá que você vê com quem realmente você pode contar. Sabe o que é engraçado do fundo do poço? É que normalmente no fundo do poço tem água ou lama. Ou pode ser cisterna seca também, tanto faz. Mas o importante é que lá você só tem você, meu. É o tal do Lech Leha. Acho que o fundo do poço tinha que ser trocado o nome, tinha que colocar Lech Leha. O que é Lech Leha? Quando a pessoa olha pra dentro dela. É quando ela chega ao ponto de pensar assim, meu, posso desistir de mim mesmo, de tudo. Posso abrir mão de tudo. E você fica naquela dia, eu vou desistir, igual eu tentei o suicídio por algumas vezes. E eu acho mais engraçado que na tentativa de suicídio, graças ao bom pai e minha esposa, não se concretizou. E eu fiquei pensando depois, hoje, com a cabeça mais tranquila, fiquei pensando, e se tivesse acontecido? E se tivesse conseguido? E se realmente tivesse afetado uma artéria principal mesmo? A minha vida ia se esvair ali e ia acabar. Pensei, qual que é o legado que eu ia deixar? Eu ia de repente anular um pouquinho da minha dor, mas eu ia ser uma bomba nuclear perto das pessoas que estão ao meu redor. Quando eu fui parar lá de novo no fundo do poço, só que esse eu fui para baixo do fundo do poço. Engraçado que lá eu achei água. Mas eu não achei água fora, achei água dentro. Uma fonte que jorrava em mim, que eu mesmo tinha permitido com que situações, opiniões, conselhos e blibli, blá blá blá, que isso arrancasse da minha... Não é que arrancasse da minha mente, colocasse umas pedras em cima da fonte e fosse tapando ela. É engraçado que quando você vai pro Lech Leha, essas pedras vão saindo fora. Porque o conceito do que as pessoas falaram para você passa a não valer tanto, porque elas não vão estar com você depois do fundo do poço. E no meio dessa situação toda eu fiquei pensando, raciocinando, ouvindo agora essa situação, pensei comigo, puxa, acho que no fundo do poço todo mundo chega a todo momento, mas depois do fundo do poço, acho que quando a gente chega no fundo do poço, a gente tira a força da gente mesmo para sair de lá. E a gente depende das pessoas para sair de lá. Mas quando chega depois do fundo do poço, aí você consegue encontrar o Lech Leha. Não se limite no fundo do poço, não. Já que você tá aí, então automaticamente, mano, já vai pro resto do fundo do poço. Oxi, já tá aí mesmo. Já não tem mais onde cavar, já não tem mais o que ver, cava mais, velho. Cava, vamos ver o que vai dar. Acho que quando a gente desiste, a gente faz isso. A gente quer cavar mais pra ver se a gente consegue se enterrar dentro do poço. Só ficar lá esperando a morte é pouco.
É engraçado que eu fui cavando, 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 cavando e eu achei água, mano. E quando eu vi que a terra estava molhada, eu vi que aonde eu colocava a mão, a terra tomava forma. E eu falei, se tivesse mais água aqui, eu conseguiria fazer tijolos, talvez eu conseguiria sair daqui. Aí eu vi uma voz que dizia assim, você não precisa da água fora. Você tem água dentro, você é minha fonte. E jorra. Começa a colocar para fora o que tem dentro. Comecei a colocar com muita luta, muita dificuldade, muita lágrima, muito choro. É engraçado que quando aquilo começava a sair, parecia que ia minando água de onde eu não sei. E a sensação foi que eu fui conseguindo fazer um tijolo após o outro. E quando eu achei que já, tipo, já fazia aquilo ali já era rotina para mim. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, um processo de cada vez, um problema de cada vez. Um dia, um momento, uma hora, um segundo de cada vez. O que eu mais escuto hoje são pessoas me dizendo assim, ó, minha vida tá muito corrida, tô corrido, não dá, tô corrido. Sabia que uma doença, uma simples Covid para você? E se parar, o que vai acontecer no mundo? Vai explodir? Não tem lógica. Não tem lógica desgastar a sua vida desse jeito. Não digo que devemos ser irresponsáveis e vagabundos, de forma nenhuma. Porque temos que sustentar esse reino aqui ainda. Tá vindo outro que a gente vai precisar fazer mais nada, mas enquanto estivermos aqui, foi opção nossa querer reinar desse jeito. Qual é a lógica? Quando eu tava dando por mim, assim, que eu olhei, eu já tava fora do poço. E engraçado que depois que eu saí de lá, eu olhei para trás e tinha um monte de gente saindo atrás de mim, usando aquilo que tinha despertado em mim o Leste Lerrar. Mas é engraçado que assim, chegou uma hora que eu estava construindo os tijolos e não dava mais para me descer lá embaixo, pegar argila, fazer, processar e colocar. Não. Chegou uma hora que não dava e quando eu pensei, e agora? Vou parar no meio do caminho, eu vi que alguns tijolos começaram a surgir e pessoas que também estavam no fundo dos seus poços começaram a olhar o meu e a forma do qual eu estava achando para sair de lá e eles começaram a fazer a mesma coisa. E quando eu saí de lá, para mim foi tão normal, porque eu olhava para trás e começava a dar risada e as pessoas saindo, todo mundo feliz. Ou seja, o seu fundo do poço é só seu, mas o além do fundo do poço é quando você fala assim, meu, eu consigo arrancar argila da onde não existe. Mas se cada um tirar um pouquinho. Ah, mas então você está dizendo que eu tenho que esperar das pessoas? Não, estou dizendo para você que você não tem que esperar nada de ninguém, mas estou dizendo que tem argila em todo mundo, você só tem que saber retirar. Porque de todo limão se faz uma limonada, bebê. Não tem o que fazer. Fiquei pensando comigo, eu falei, meu, que fundo de poço. Pensando agora, ouvindo uma situação, eu falei, meu, eu fui além do fundo do poço. E no além do fundo do poço eu só pude contar com o pai e comigo. Pai, meu irmão mais velho, meu amigo fiel e eu. Fecha o ciclo lá do Éden. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e Adão. Depois disso é que as coisas começaram a andar. Sabe o que isso significa? Nós quatro temos capacidade de reinar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Agora, só assim. Ó, o dedo ainda aponta para cima, você é dependente dele. Indicador, preciso dele. É só ele quem faz. O além do fundo do poço, ele cura mais feridas do que podemos imaginar. O problema é que nós estamos vendo pessoas saírem do fundo do poço, do além do fundo do poço, e a gente fica falando, ah, mas eu não consigo. Repete o processo. Só repetir o processo.
O problema é que aí você não quer. Parte de você não querer. Desistir é não querer. É virar pra Deus e falar, não quero, mano. Pronto. Então não invente desculpas. Por causa dos outros, por causa disso, por causa daquilo, por causa da situação, por causa do Brasil, por causa da pandemia. Não inventa desculpa não, mano. Quando alguém te questionar alguma coisa, seja sincero com você mesmo e com a pessoa. Eu não quero. Pronto, acabou, mano. Não faz igual muitos. Fala na sua frente, eu quero, daqui a pouco não é que vai ver. É feio, mano. Fica mais feio. É mais bonito você falar eu não quero do que você falar assim. É igual você entrar na loja. Você sabe que você não tem dinheiro, mas você entrou lá porque alguma coisa te chamou atenção. Aí isso acontece, você vai lá, o vendedor às vezes perde a vez, troca ideia, te dá atenção, você fala, mas ó, eu vou ver daqui a pouco eu volto. Mano, você fala, irmão, eu sou sincero, eu entro e falo, irmão, vim dar uma olhada, não perde sua vez comigo, certo, pai? Eu só tô dando uma olhada mesmo, eu não tenho recurso para levar agora. Tem vendedores que, mano, continuam me dando atenção, às vezes até melhor, porque viu que eu fui sincero. Agora o ruim é quando você faz isso, você olha pra cara do vendedor, ele precisando de uma comissão, de uma venda, de alguma coisa, você fala, puxa, mano, o cara roubou a oportunidade do rolê do meu filho. Se você tá no fundo do poço, desce mais um pouquinho. Desce só mais um pouco. Acha o leste errar. Acha um pouquinho de água que brote assim, aí você consiga olhar o seu reflexo nele. E quando você olhar o seu reflexo nesse pouquinho de água, você vai ver que a fonte que está em você é muito maior do que você imagina. E aí você começa a frutificar de uma maneira absurdamente. Começa a brotar as coisas. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando Jó se conscientizou, falou, tô além do fundo do poço, a palavra nos diz que ele começou a orar pelos seus amigos e os seus amigos se levantaram e começaram de alguma forma a fazer algo por Jó. E no final do seu estado ele não teve que trabalhar nada, ele teve o dobro. Por quê? Só porque ele achou o leste errar. Vou ficando por aqui. Rapaz, não tem um vídeo que eu faço que não fique menos de 10 minutos, tá difícil. Mas vou continuar fazendo isso. Júnior Guimarães, dá um like, comenta, curte, sei lá, faz qualquer coisa, mas faz, Jesus. Não tapa mais a sua fonte, não. Quando você bate de frente com o leste errar, você não consegue ficar. Porque ele tem um imã e esse imã parece que ele atrai, é como se as pedras fossem ferro, começa a atrair assim as pedras assim. E você vai olhando o quanto você é tão dependente dele, quanto você o ama, o quanto ele fez tudo por você. Quando bater uma tristeza, um desespero, começa a se fazer perguntas sobre o que ele já fez por você. Quantas vezes ele te abandonou? Você vai ver que depois do fundo do poço você só vai poder contar com você mesmo. Não tem o que fazer. Dá um like aí, vai. Compartilha. Faz alguma coisa. Não fica só zoiando, não. Tamo junto. Compartilha.